Olá pessoal, essa aula vai ser sobre o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Eu vou mostrar a definição do teorema. Depois eu vou mostrar para vocês uma das formas de chegar na expressão do Teorema de Pitágoras. Tá? Existem várias formas de fazer isso, várias formas de mostrar o Teorema de Pitágoras. Inclusive, como curiosidade, um professor chamado Elisha Scott Loomis, de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, pesquisou e catalogou mais de 360 demonstrações do Teorema de Pitágoras, em seu livro, que foi publicado em 1940. Hoje a gente sabe que existe mais de 400 demonstrações desse teorema. Tá ok? Tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou mostrar o teorema, vamos fazer isso agora, e depois eu vou demonstrar de onde que vem. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que isso quer dizer? Então vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um triângulo retângulo. Está aqui o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que possui um ângulo de 90 graus, certo? Então aqui tem o ângulo de 90 graus, certo? Então, esse verdinho ali. Então, esse tipo de triângulo, ele é chamado de triângulo retângulo. O lado que está à frente do triângulo retângulo, nesse caso aqui, ele aqui está à frente do triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos, certo? Então, nesse caso, A é hipotenusa, B e C são catetos. Tá? Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que hipotenusa ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, o quadrado do A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o quadrado do B mais o quadrado do C. Então, para demonstrar, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse triângulo e desenhar ele novamente mais 3 vezes, tá? Fazendo da seguinte forma: eu vou pegar um desenho e colocar nessa ponta, o outro ali e o outro ali. Com isso, eu formei um quadrado. Observe, por que eu digo que é um quadrado? O que é um quadrado? O quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Então observe, esse ângulo é de 90, esse é de 90, esse aqui é de 90 e esse aqui é de 90. Os 4 ângulos de 90 graus. Esse lado aqui tem como medida B mais C. Esse lado B mais C, esse lado B mais C e esse lado B mais C. Então ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos de 90 graus. Logo ele é um quadrado. Observe também o seguinte: em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, se eu somar o ângulo verde mais o ângulo azul mais o ângulo vermelho, a soma vai dar 180. Como esse aqui já é 90, então se eu descontar esse daqui 90, logo esse mais esse também vai ser 90. Então observe uma coisa interessante: esse vermelho mais esse azul é 90. Numa reta existe 180 graus, logo esse ângulozinho aqui também é 90. Esse aqui também é 90. Esse aqui também é 90 e é 90. E esse lado e esse lado e esse lado também são iguais a A. Logo isso aqui também é um quadrado, certo? Antes de demonstrar o teorema de Pitágoras, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou apresentar como é que se calcula a área de um quadrado e a área de um triângulo retângulo. Observe, quando eu tenho um quadrado, tá? A área de um quadrado, ela é igual ao valor do seu lado ao quadrado. O valor do seu lado ao quadrado. Não deu certo aqui, só um minutinho. O valor da área
é igual ao valor do seu lado ao quadrado, certo? E um triângulo retângulo, o valor da área, basta multiplicar o que a gente chama de a base pela altura e dividir por 2. Então, nesse caso, seria o A vezes o B dividindo por 2. Então, essa aqui seria a área de um quadrado e essa aqui seria a área de um triângulo retângulo, certo? Então, agora vamos voltar para a nossa apresentação. Na nossa apresentação, então, nós temos o seguinte. Aqui, ó, nós temos um quadrado, cujo lado é c mais b. C mais b, c mais b. Tá? Dá para usar a fórmula do quadrado para calcular sua área, ou dá para fazer da seguinte maneira. Eu pegar a área desse triângulo, mais esse triângulo, mais esse triângulo, mais esse triângulo e mais esse quadrado. Também dá para calcular separado assim. O que acontece é o seguinte, se eu calcular, e não importando da maneira que eu vou calcular, as duas maneiras têm que dar o mesmo resultado, certo? Então, partindo desse princípio, vamos achar o teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou calcular a área desse quadrado inteiro de duas formas. A primeira é usando os triângulos e o quadrado central. Então, ó, o triângulo é B mais C dividido por 2. Como são 4 triângulos, eu vou multiplicar por 4. Mais o quadrado central, que é A ao quadrado. Isso é um resultado. Esse resultado tem que ter o mesmo valor se eu calcular a área do quadrado usando os lados como base. Ou seja, o lado não é B mais C, então basta pegar o lado e elevar ao quadrado. São as duas maneiras que eu tinha explicado aqui, certo? Então, vamos agora desenvolver essa expressão. Quando eu terminar de desenvolver essa expressão, eu vou obter o teorema de Pitágoras. Observe. Se eu cortar o 4 com 2, aqui simplificar, vai ficar 2. Então, 2 vezes BC. E esse lado aqui, como é o número ao quadrado, eu peguei ele, B mais C, multiplicado por B mais C. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Observe que se eu pegar B, opa, não deu certo. Se eu pegar B e multiplicar por B, o resultado é B ao quadrado. Se eu pegar B e multiplicar por C, o resultado é BC. Se eu multiplicar B por C, novamente o resultado vai ser BC. E se eu multiplicar C por C, o resultado vai ser quadrado. Então, essa expressão passou a ser essa expressão. E aqui eu não mudei. No próximo passo, observe, eu vou agrupar esses dois termos aqui. Ó. Eu vou agrupar esses dois. Então, vai ficar assim. Ó. Aqui eu não mudei. E aqui ficou B ao quadrado. BC mais BC dá 2BC mais C ao quadrado. Por fim, observe que 2BC e 2BC são iguais. Então eu posso cortar essas duas expressões. E o que me sobra? Nesse lado vai sobrar A ao quadrado, nesse B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse vai ser o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte. Se eu pegar um triângulo retângulo qualquer de lados A, B e C, com a hipotenusa é A, nós temos que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí está demonstrado o teorema de Pitágoras. Pessoal, isso aí vai valer para todos os triângulos retângulos, essa propriedade, tá? E é isso que a gente vai utilizar para a gente resolver nossos problemas na nossa aula, nesse primeiro tópico da aula. Tá ok? Obrigado pela atenção.